A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Quantas pessoas que não puderam abrir os olhos para o dia de hoje, mas a nós o Senhor presenteou com mais um nascer do sol. Que possamos viver o dia de hoje de forma agradecida e que glorifique o Teu nome. Que possamos ser bênção para as pessoas à nossa volta. Se não pudermos falar bem de alguém, que fiquemos calados. Se não pudermos estender a mão para ajudar, que possamos orar para que a Tua mão se estenda e socorra quem necessita. Seja hoje um dia de vitórias. Para isso, renove nossas forças, aumente a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, obrigado, Jesus. Olá, a partir de agora está entrando no ar o seu programa Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Eu sou o pastor Rafael e estou aqui para lhe manter informado a respeito dos trabalhos que acontecem na nossa igreja, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Para mim é um privilégio poder estar aqui mais uma vez, podendo levar a você a mensagem da Palavra de Deus com o nosso pastor Luiz Antônio, mensagem que com certeza traz vida abundante. Sabe, quando a gente para pensar em vida abundante, eu penso da seguinte maneira e procuro enxergar da seguinte forma. Quando eu vivo a palavra, quando eu coloco essa palavra em prática, a palavra de Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus, consequentemente, eu vivo a vida abundante. A vida abundante não é só aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, não é só a prosperidade, não é só as coisas materiais, não. A vida abundante você passa a vivê-la quando você de fato consegue obedecer a palavra de Deus, viver a palavra todos os dias na sua vida, perdoando o seu próximo, amando o seu inimigo, aprendendo a respeitar um ao outro. É dessa forma que você vive a vida abundante. Por isso, meu irmão, eu profetizo na tua vida no dia de hoje, vida abundante. Dê ouvido a esta palavra que você vai ouvir daqui a pouquinho com o pastor Luiz Antônio, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Eu quero lembrar você que você pode compartilhar esse programa, esse link do YouTube, com seus parentes, com seus amigos, com pessoas próximas a você, né? A maioria de nós temos grupos de WhatsApp. Aproveite esse momento agora antes da mensagem e saia compartilhando com o maior número de pessoas. Sabe por quê? Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, mais pessoas serão abençoadas. Talvez você recebeu esse link agora, de repente de um parente, de repente de um amigo. Eu quero que você saiba, independente de religião, que a palavra de Deus, ela é poderosa.
Não importa a circunstância que você esteja vivendo, ela é capaz de transformar a sua vida, a sua história. Por isso, neste momento, vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus com o pastor Luiz Antônio. Logo após a oração do nosso pastor, eu retorno para o encerramento do nosso programa. Deus quer falar com você. Abra o seu coração e ouça o que Ele tem a dizer. Sabe, gente, às vezes nós podemos perder a oportunidade de bênçãos na nossa vida porque acabamos sendo turrões, teimosos. Às vezes nós não queremos mudar nossa forma de pensar, nossa forma de repensar, nossa maneira de agir. Às vezes a gente fica teimosamente dentro de um padrão. E é comum ouvirmos pessoas dizendo assim: não, eu não mudo porque as coisas sempre funcionaram dessa forma. E isso está relacionado ao casamento da pessoa. A pessoa nem vê que o casamento está sem graça, precisando de algumas mudanças, de alguns comportamentos diferentes para trazer mais alegria, para trazer mais graça a este relacionamento, mas a pessoa não percebe isso, continua fazendo as coisas do jeito que sempre fez. Até porque pode ser que até um determinado tempo funcionou e agora pode não estar funcionando mais. Essa mesma situação às vezes ocorre com a pessoa em relação à sua vida profissional. Ela reclama que as coisas não mudam, que as coisas estão do mesmo jeito, mas na verdade ela está fazendo as coisas do mesmo jeito. E é lógico que então os resultados não poderão ser diferentes. Eles vão estar relacionados com aquilo que você sempre fez. Então, se você sempre fez de um jeito e obteve sempre o mesmo resultado, é esse resultado que você vai continuar obtendo. Ou, pior do que isso, esse resultado pode cair. Porque pode ser que aquilo que você fazia um tempo atrás não funcione mais nos dias de hoje. Mas as pessoas acabam tendo uma dificuldade, uma resistência, essa é a palavra, uma resistência a mudanças de pensamento, até em relação à própria igreja. Sabe, eu ainda me lembro de uma época, eu tenho muito tempo de conversão, né? Então eu ainda me lembro de uma época que quando uma pessoa via numa igreja um instrumento um pouco diferente, como por exemplo um atabaque, né? As pessoas olhavam, um tambor, seja o nome que você queira dar. Aí as pessoas falavam: nossa, isso daí não pode ter dentro de uma igreja evangélica, isso aí é um instrumento da macumbaria. E as pessoas ficavam naquela resistência de ter um instrumento fazendo um som diferenciado, porque aquilo não combina. Até a própria bateria mesmo, houve uma época que era um instrumento que praticamente você não via dentro de uma igreja. Agora é muito difícil uma igreja evangélica que não tenha uma bateria. Interessante, não é? E é assim, as pessoas acabam resistindo à liturgia do culto, que não pode mudar, que tem que ser sempre do mesmo jeito. E as pessoas estão presas a uma forma, a um formato. Pois bem, deixa eu te mostrar uma coisa aqui dentro da Palavra de Deus, que a introdução já foi longa, né? Vamos lá. Olha que coisa interessante. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nós vamos ver Jesus gerenciando o trabalho dos discípulos como evangelistas, como missionários. E acontece assim, Lucas capítulo 9, dos versos 1 em diante. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada para o caminho,
nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então veja, esse aqui é um primeiro momento onde Jesus Cristo passa as diretrizes, a forma, o modelo de trabalho dos discípulos. O que a gente percebe aqui? Que eles deveriam ir de 2 em 2, que não deveriam levar bolsa, nem dinheiro, nem comida. Para resumir, não era para levar nenhuma outra peça de roupa. Era só para ir, conforme se costuma dizer no popular, né? Só com a roupa do corpo. Essa foi a ordem de Jesus. Esse foi o modelo, esse foi o plano de Jesus para os seus discípulos. Mas o interessante é que no mesmo evangelho de Lucas, mesmo evangelho, só que agora, no capítulo 22, deixa eu te mostrar isso. Capítulo 22, os versículos 35 em diante, veja que é o mesmo evangelista, é o mesmo Jesus, e são os mesmos discípulos, e agora Jesus diz assim: a seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Gente, olha que coisa interessante. O mesmo Jesus, num primeiro momento, manda os discípulos irem sem nada, só com a roupa do corpo. Pois agora ele está dizendo que eles pegassem o que tivessem para levar junto com eles, e aquele que não tivesse espada, que vendesse a sua capa para poder comprar uma espada. Isso quer dizer que a estratégia mudou. O objetivo continuava sendo o mesmo, mas a estratégia agora era diferente. Sabe, na vida nós precisamos aprender a fazer essa leitura. O objetivo, ele pode continuar sendo o mesmo, mas a estratégia, talvez ela precise mudar. É por isso que às vezes algumas pessoas não têm êxito com os filhos, ou porque está tratando o filho sempre do mesmo jeito e talvez você precisa de uma estratégia diferente para alcançar sucesso, ou talvez porque você está querendo tratar um filho do jeito que você trata o outro, esquecendo que são pessoas diferentes, personalidades diferentes. Ah, mas eles moram dentro da mesma casa, tiveram a mesma criação. Não importa, eles são diferentes. E talvez para que você obtenha êxito na criação de um filho, você tem que ter um tipo de tratamento. Mas para que você obtenha êxito na criação do outro filho, você precisa ter outro tipo de tratamento. Talvez a empresa que você tem, que lá atrás deu certo, que talvez seja até uma empresa familiar, que com seu pai, com a sua mãe funcionava de um jeito e dava certo, pode ser que hoje, para dar certo, tenha que mudar esse jeito. Para dar certo, você vai ter que se permitir a quebrar paradigmas, a mudar padrões. Gente, isso acontece até com a igreja. A própria igreja hoje, ela não mudou seu objetivo. A igreja tem que continuar pronta e preparada para ser adoradora. Precisamos adorar o nome do Senhor. Precisamos anunciar o ano aceitável do Senhor. Precisamos ser um instrumento que ajude e abençoe as pessoas no seu crescimento espiritual. Ou seja, o propósito não mudou.
mas a maneira de fazer mudou. Por exemplo, hoje eu estou aqui falando com você através de um rádio, através da internet, através de um canal no YouTube. E existem outras formas. Tem gente que pode estar me gravando nesse momento e vai mandar essa mensagem pelo WhatsApp. E assim por diante. Sabe, o tempo mudou. E nós precisamos acompanhar essa mudança. O que a gente não pode mudar é aquilo que de fato é imutável. Sabe, a gente não pode mudar a doutrina da palavra de Deus. Os costumes, eles vão mudar. Eu não posso mudar a doutrina da palavra de Deus, mas eu posso mudar a maneira de pregar essa doutrina. Sabe? Até a igreja, portanto, precisa passar por essa mudança e por essa transformação. Da mesma forma, a nossa vida como um todo, a gente precisa ter coragem de fazer as coisas de forma diferente, ainda que a gente não tenha mudado o propósito, o objetivo. E é isso que às vezes falta na nossa vida, para que você traga, por exemplo, um tempero diferente para os seus relacionamentos, para a sua vida conjugal, para o seu relacionamento familiar. Às vezes as pessoas são muito apegadas e muito presas a um jeito só de fazer as coisas. Existem pessoas que vão num restaurante há muito tempo, sentam na mesma mesa, pedem a mesma comida, fazem a mesma piada com o garçom que você já conhece, que já lhe trata pelo nome. Sabe, tem um lado bacana nisso, né? De você ter ali familiaridade com as pessoas, com o ambiente. Tá, tudo bem. Mas, poxa, arrisque um pouco. Pode existir coisas melhores e maiores esperando por você se você mudar as estratégias. Se você arriscar a falar de uma forma diferente, a pensar fora de uma caixinha que às vezes a gente criou para a gente mesmo. Então pense nisso. O exemplo está naquilo que eu acabei de mostrar para você na Bíblia Sagrada. Num determinado momento, Jesus queria mostrar para os discípulos o que era depender totalmente e exclusivamente da sua fé. Então não leve dinheiro, não leve sacola, não leve outra peça de roupa, não leve nada. Tanto que depois ele teve a oportunidade de perguntar: quando eu enviei vocês e pedi para vocês não levarem nada, faltou alguma coisa? E eles responderam: não, Senhor, nada nos faltou, nada nos faltou. É como se Jesus dissesse: pronto, então eles aprenderam. Eles aprenderam que de fato, se confiarem em mim, se confiarem no meu Pai, nada lhes faltará. Aí agora é hora deles usarem as armas que eles têm, os recursos que eles têm. E aí agora Jesus os envia novamente, porém agora os envia com novos recursos, com novas estratégias. Isso é muito importante da gente entender e da gente compreender. Que você pare para pensar. Será que você não está perdendo oportunidades porque está fazendo as coisas sempre do mesmo jeito e os resultados já não são mais os mesmos? Começou a existir uma queda nos resultados? Reflita sobre isso. Pense e repense. É hora de falar com Deus. Una-se a nós em oração. Deus da minha vida, Deus de toda a minha alma, eu te peço nesta hora em favor de cada pessoa que está me ouvindo, me acompanhando, em cada lugar onde a minha voz está chegando agora, possa, em nome de Jesus, pela fé, dentro do propósito que eu tenho de ser um abençoador, então que chegue também a tua bênção. Junto dessas palavras, junto desta oração, chegue uma resposta divina na vida desta pessoa, abrindo a mente através do Espírito Santo, ajudando esta pessoa a entender e compreender a tua santa vontade, meu Pai, e em nome de Jesus, trazendo novas estratégias de vitória, de bênçãos para cada um destes que me acompanham nesta oração. Pessoas que talvez já estejam cansadas do mesmismo, de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E em relação a isso,
acabam alcançando resultados insatisfatórios. Pois eu te peço, dê a esta pessoa discernimento, dê a essa pessoa coragem. Quando eu terminar esta oração, que a mente desta pessoa esteja cheia de novos planos e cheias de coragem para colocá-los em prática e então sim experimentarem coisas novas em suas vidas. É o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Tome posse dessa oração, tome posse dessa palavra e lembre-se aquilo que eu falei lá no início do programa. Coloque em prática tudo aquilo que você ouviu. Então você vai viver uma vida abundante na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no nome de Jesus. Deixo aqui com todos vocês um fortíssimo abraço. Estaremos de volta na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, tchau, tchau. Pedro e João iam para o templo, e quem procura Deus acha o seu irmão. Não tenho prata, não tenho ouro, tudo que tenho. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.